Jonas Cunha está aí, membro do canal, Luiz Henrique. Sábado vai rolar aquele assado no Marinha, Brasil, Tunipim, Salsichão, Bolinha, Borrusta. A concentração vai começar cedo, juntamente com aquela ceva bem gelada. Os amigos estão convidados. Que coisa maravilhosa vai ser isso aí, cara. Quando você estiver preparando o churrasco, já estaremos trabalhando, Jonas. Muito obrigado pelo convite aí. Olha só, e o salsichão Bolinha é o pequenininho aquele. É muito bom. É muito bom o salsichão do frigorífico. E vai estar um tempo bom, vai estar legal com o churrasco ali no Marinha. Olha, vai lendo aí que eu vou ver como é que vai estar a temperatura. Rodrigo, Tal, Pablo Escobar Ruiz, boa noite, irmãos. Acompanhando vocês, jantando aquele bife de alcatra, aceboladinho, arroz, lentilha, batata dorê e aquela saladinha de chuchu, cenoura e beterraba raladinha e o tal do palmito. Abração. Abraço, Rodrigo. Só dispensa o palmito aí. O resto tudo eu tô dentro. Palmito não sou chegado. Eu adoro palmito, Rodrigo. Eu adoro palmito. Fechei contigo, Rodrigo. Tá bom. Olha aqui, Luiz Henrique. Sábado, 25 graus a temperatura e o tempo bom. Sem ameaça de chuva. Perfeito. Que Grenal a gente pode ter e pro churrasco, inclusive. Churrasco do Marinha. Isso. Jerry Adriane Andrade, boa noite, brothers e colegas. Caxias do Sul, um pouco frio para a época. No aguardo do Grenal, o que a estátua dessa vez? O que será? Não sabemos, Jerry, não sabemos. Independentemente do que aconteça, que o Renato fale depois do Grenal. Sim. Finalmente uma viagem para o Rio aí. Alexandre Miller, o Xande. Boa noite, irmãos Benfica. Estamos na aflição até sábado. Eu, gremista, e minha esposa Marta Colorada. Grenal em casa também. Dá debate aí, Alexandre? Hein? Só falta a esposa dele, talvez saiba mais dele do que de futebol do que ele. As mulheres cada vez. Elas hoje estão cada vez sabendo mais, né? Que coisa boa isso. Antônio Neto, boa noite, Benficas e Carlinhos. Apenas para Carlinhos, que é o nosso mascote aqui, né? Apenas para constar, domingo 1h10, Bagé 5-0 no Oriente. Gols Bispar, é isso? Bispar 2, Gabriel, Cauê e Barbosa. Pela Série A Sub-20, Bagé... A2 Sub-20. Série A2 Sub-20. Bagé invicto, melhor ataque, melhor defesa. Parabéns pro Bagé, hein? Olha aí. É a nova geração. Nova geração. Do Grêmio Bagé. Time Sub-20. Pobre do Oriente, tomou 5-0, hein? Márcio Rocha, uma tarefa fácil para vocês. Silvio Luiz Henrique, sendo treinador do Grêmio. Silvio, né, sendo treinador do Grêmio, Luiz Henrique treinando o Inter. Qual fraqueza explorar no adversário para ganhar esse Grenal? Eu, como treinador do Grêmio, que ele está propondo, eu iria trabalhar em cima dos laterais do Internacional, especialmente encontrar um antídoto em relação à questão do Bernabé. Sim. Porque o Internacional tem um movimento a partir dos volantes que ele é muito compacto, jogadores próximos, jogadores que trocam bola com facilidade, o centroavante que se movimenta, o Borré. É difícil tu tentar, digamos, explorar alguma fragilidade por aí. A fragilidade está atrás. Se o Sampaio, como é que é o nome do zagueiro? Cleiton Sampaio estivesse no jogo, tá? E é bom dizer que o Rohel ainda não está confirmado, mas se o Cleiton Sampaio estivesse no jogo, isso também poderia ser explorado, porque ele jogou 2 partidas, não foi bem, e explorar com o centroavante Bright White, para ganhar, inclusive, na corrida do Sampaio. Sim. Então, aquele lado esquerdo de saída do Internacional, técnico do Grêmio, iria tratar de encontrar uma solução ali para preocupar o Bernabé e aproveitar as subidas do Bernabé. Sim. Eu, como técnico do Inter, eu iria tirar proveito da fragilidade da zaga do Grêmio, né? Sim. Independentemente da zaga que for colocada em campo, é uma zaga cheia de buracos. Isso ficou muito claro contra o Atlético Mineiro na semana passada. A volta do Kahneman solidifica um pouco, mas o Grêmio é um time, os chamados zagueiros que saem na casa dos atacantes, né? E quando saem, deixa um buraco muito grande que os volantes não preenchem. Eu acho que é por ali. A jogada é justamente na frente da área do Grêmio, jogada com o bem pelo lado também, né? Sim. Em cima do João Pedro. Acho que é por aí o caminho. Perfeito. Mais alguma mensagem aqui? O Today está aí, Luiz Henrique. Esse Dorival é uma vergonha. O Chile tomou 4 hoje facilmente, olha aí. Só ganhou do Chile por sorte, que o treinador do Botafogo é bom. O Brasil é uma Tchecoslováquia da Europa. Foi para quem que o Chile perdeu de 4-0, hein? Colômbia. 4-0 da facilidade. Foi lá em Barranquilha o jogo. Foi hoje? Já deu esse jogo.
Aí o Brasil se apertou todo para ganhar do Chile, né? É verdade. O Dorival não se precipitou no Dorival, né? Até porque agora ficou no compromisso de ganhar bem o jogo de hoje. E a Venezuela do Soteldo segue vencendo o Paraguai do Villasanti por 1-0. Em Assunção. Será que o Villasanti está jogando, Marcelo? Ele está meio na reserva, né? No último jogo ele entrou nos últimos 15 minutos. Marcelo, nós temos mais alguma mensagem ou nós podemos falar em react aqui para o frigorífico Borussia? Produtos de qualidade, Borussia, feitos pela nossa gente. Então, não começou o jogo mesmo. Ainda não? Não, o Villasanti não começou. Sim. Ele tem ficado na reserva lá. Mais 3, pode colocar. O Paulo Loreno diz: boa noite, Benfica. Cheguei e já deixei meu like. Não podemos perder o Grenal para afastar o fantasma do rebaixamento. É isso aí. Paulo Loreno. Velho abração, Paulo. Obrigado pela audiência. Juliano Rodrigues. Esse jornal só pode ser do interior de algum estado sem expressão do futebol brasileiro ou uma cópia muito pobre do Pasquim. Não. Pasquim era ótimo. Pasquim era espetacular, Juliano. Uma cópia pobre. Isso. Mas o Pasquim, até uma cópia boa, seria pouco de tão bom que era o Pasquim. Mas, de fato, não, a lembrança dele é boa. Daqui a pouco é um jornal, né, meio periférico, ali, né? Porque é um absurdo, né? Chamar aqueles caras lá de... E o Dorival não foi dar uma conferida no jornal. Sandro Quintana, com a experiência de vocês ao longo dos anos em Grenais, algum técnico fazia esses desmandos que o Renato faz com a diretoria do Grêmio? Não conheci nenhum. Não, até porque o pulso das direções do Grêmio começou a enfraquecer agora, né? Sim. Começou a enfraquecer com o Romildo Bolzan Júnior e agora com o Roberto Guerra. Essas direções, os treinadores até poderiam tentar alguma coisa que as direções não permitem. Luiz Felipe Scolari, que tem muita personalidade, nunca fez isso. Imagina. Rubens Minelli no Internacional nunca fez isso. Estou falando de grandes treinadores, estou falando de Enio Andrade, nunca fez isso. O Tite, que foi campeão com o Grêmio e com o Internacional, não fazia isso. Claro que não. Só o Renato. O Renato é um caso à parte na história do Grêmio. Então é isso, Luiz Henrique. Mais algumas mensagens para a gente ir para o final? Sempre lembrando aqui do frigorífico Borussia, é claro. Vamos lá? No Donos da Bola eu disse, o Antônio Neto, se o Roger ganhar o Grenal, corre o risco de perder o emprego. Painato confirmado para 2025. Olha o Vini Barassi aí, ó. Fala, Benfica, se o Grêmio for goleado, o Renato cai? Acho que acho que ele sai. Em caso de goleada é muito difícil, né? Sustentar, é muito difícil. Grande Vini Barassi. Abraço, Vini. Márcio Rocha, em 82, muitos criticaram Falcão e Cerezo no jogo contra a Itália, mas nos 3 gols do Paulo Rossi foram onde tinha que estar o Júnior, na época lateral esquerdo. É verdade. E a Itália, convenhamos, jogou muito também naquela tarde, que a gente olhava basicamente a seleção brasileira, que era uma baita seleção, mas a Itália jogou muito também, né? Começou a se recuperar naquele jogo. Tinha se classificado. Vários empates. Exatamente. Isso. Vamos lá. O que mais, então? Jonas Cunha, esse ano de 97, o Inter... fez um baita campeonato. Um baita campeonato. O time era muito bom, tanto que chegou em um dos quadrangulares e aquela matéria da RBS com o Christian na churrascaria ferrou com o torcedor do Inter, comendo porco, galo e peixe. Matéria do Regis Hansen, né? Sim. Porco, o Palmeiras, o Atlético Mineiro e o Santos, né? Evidente que o Christian se arrependeu dessa matéria. Foi completamente ingênuo naquela matéria. Christian estava jogando muito mesmo, e naquele Campeonato Brasileiro ele fez 23 gols para o Internacional, 23 gols na competição. Já na arrancada, na estreia, o Inter ganhou de 3-1, se não me engano, do Corinthians em São Paulo, e os 3 gols foram do Christian. Olha só. Isso. Daniel Fonseca Vaz, boa noite aos Benficas, da cidade de Bagé, estou torcendo para a seleção da Venezuela, conseguir uma vaga na Copa do Mundo, merece pelo esforço que está fazendo até agora. E está garantindo vaga, né? Nesse momento a Venezuela estaria subindo, classificada para a Copa do Mundo. Ele está subindo na Abraço, Daniel. Juliano Rodrigues, Arilson, jogou 96 e 97 no Inter. Isso aí. Então quem era aquele jogador lá que fez o primeiro gol do Grêmio? Eu acho que foi um tal de Gilmar, se não me engano, que jogava no Grêmio. Não sei se tinha jogado no interior ou uma coisa assim.
Pode ser. Antônio Neto, vocês lembram do Marião? Veio do Goiás, contratado pelo Inter. Fui no Beira-Rio ver a sua estreia. Ele deveria ter uns 150 quilos. Na primeira bola, ele deu uma rosca, que a bola foi parar no gigantinho. Antônio Neto. O Marião foi simplesmente o substituto do Figueiredo. Pois é. O Figueiredo saiu, o Internacional começou a procurar zagueiro, e aí encontra, eu nem lembrava que era do Goiás, encontra no Goiás, entre aspas, a solução, Marião. Eu não lembrava que era Goiás. Coisa incrível. Eric Silva, esse time aí todo montado pelo Rui Costa. 2015, é verdade. Tem toda a razão. O Rui Costa que entrou em 2013 junto com o falecido presidente Fábio Koff. E o Cleison Araújo, boa noite, que saudade, tive o prazer de estar no estádio junto ao meu pai e minha mãe e vimos este show, lembro que chorei junto ao meu pai por estarmos juntos num momento tão mágico. Só não sei a que Grenal ele se refere, acho que é o Internacional? Ou não? Acho que é 2015, ele é um jovem. É 2015, isso, ele é jovem. 2015, então. Juliano Rodrigues, a comemoração do Fabiano foi por conta de uma lepre. Isso aí. Solta no gramado antes do jogo, fazendo alusão à arrancada. Os caras cometem cada erro, né? A arrancada do Inter no Brasileirão, prevendo derrota tal qual a fábula. Que loucura isso, cara. Boa, belíssima lembrança. Obrigado, Juliano. Como se cometem erros, né? Qualquer coisa serve para atiçar o adversário, né? O Kainan Porto diz, boa noite, meus amigos, o Brasil vai ganhar hoje. Acho que ganha também. E até com certa facilidade. Se não, Leandro Garcia? Qual o nível de falta que o Fernando vai fazer para o Internacional se não puder jogar? Muito alto o nível. Muito. Ainda mais que o Inter já não tem o Thiago Maia. Exatamente. Os dois estavam fazendo uma bela dupla. Exatamente. Se perde o Thiago Maia e tem o Fernando, com o Bruno Henrique ainda dá para trabalhar bem isso aí, compensar. Agora, se não joga o Fernando, teria que jogar com o Rômulo e Bruno Henrique. Aí perde muito. Exatamente. Abração, Leandro. Brian Lemes, Grêmio vai ganhar o Grenal por 2-1 com gol de Filha Sante. Novo Hamburgo é Grêmio. Faltou um gol aí, Brian. Mas ele quis destacar a presença do Filha Sante. Isso aí. Muito bem. E o Eric Silva, estou sentindo que o Soteldo vai arrumar alguma confusão no Grenal. Primeiro Grenal dele. Ele está brigando. Brigou com o Messi. Teve uma discussão lá com alguém da seleção do... Está ganhando de quem? Da Venezuela, está ganhando de quem? Paraguai. Do Paraguai, então, olha. Ele aproveita o Brian para perguntar sobre o Davi Luiz. Tudo é possível, Brian. Tudo é possível. Principalmente se o Renato ficar. Não dá para descartar nada, meu amigo. Luiz Henrique, vamos ler algumas mensagens aqui? Vamos lá, Marcelo? Vamos ver o que a nossa audiência está mandando. Boa noite, Benficas, 2-0 Inter, diz o Wagner Lopes. Abraço, Wagner, bastante confiante aí na vitória. Eu acho que o Internacional vai vencer o jogo. A minha sensação é de que o Internacional ele tem uma estrutura melhor. Sim. Claro, se perder jogadores fundamentais, a coisa fica equilibrada. Mas em condições normais, acho que o Internacional vai ganhar esse Grenal. Perfeito. Vamos noutra? Jonas Cunha, Luiz Henrique? Jonas Cunha, membro do canal. Boa noite, irmãos. Acima de qualquer coisa, que grande pessoa é o Roger. Mesmo quando estava do outro lado, sempre teve o respeito. E agora, do lado vermelho, estou torcendo demais por ele, porque o sucesso dele é o do Colorado. Jonas Cunha, deixando seu recado. Recebendo aí o nosso abraço, Jonas. Interessante. Ele resumiu bem o que, para mim, tem que ser o pensamento do torcedor do Internacional, sabe? O Roger é o técnico, que, aliás, está fazendo um belo trabalho. Então, o sucesso do Roger é o sucesso do Internacional. Mas pensar que ainda existem torcedores que não querem, se possível, ver o Roger lá no Internacional. É impressionante isso. E o próprio Roger sabe disso. Sabe isso, o maior desejo dele de ganhar o Grenal. Antônio Neto, boa noite, Benficas e Carlinhos. Like com sucesso. E o sorteio de 20 quilos de salsichão ou Rússia para a audiência, pelo menos está sendo estudado. Dica, falem com o Renato Lange. O Lange tem contatos, não é? Tem contatos no frigorífico. Isso, ele vende. Ele vende os produtos. O Chico Guides Bernabei, possível lateral da Canarinho. Só se naturalizar, né, Chico? Mas quem sabe da seleção argentina? Aí não é, exatamente. Poti Vidal, boa noite, Benfaz. Abraço, Poti. André Luiz, muito boa noite, amigos. Like 21. André de Caxias do Sul. Quais as suas expectativas para o Grenal? As minhas são as melhores possíveis. Acho que vai ser um baita do jogo. Acho que vai ser. São dois times. E tanta coisa que o Roger fala, né? E o Roger mesmo disse que
são dois times em crescimento. Dois times. Qual é a frase que ele usou aqui? Eu vou dar uma tossida. Vai lá, Já volto. O que ele diz não foi ascensão a palavra que ele usou, mas ele diz que são dois times que vivem um bom momento. Quer dizer, então, a expectativa é a melhor possível para o Grenal do próximo sábado. Jogo marcado para as 4 horas no estádio Beira-Rio, com a presença do técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior. Mais algum recado aí, Marcelo? Vanderlei Berton, opa, boa noite, mestres. Final de expediente, ou seja, lida de agricultura e agora escutar os mestres. Grande abraço, Vanderlei. Muito obrigado pela audiência aí, reservando uma parte do seu dia para curtir a live Fala Benfica. Gilmarzinho Oliveira, também membro do canal. Boa noite, Benficas. Sempre que um Grenal é dado um lado como favorito, quase nunca acontece. Já vi isso muitas vezes. E é verdade, é verdade. Não há favoritos em Grenal. São duas equipes que se superam. A equipe que está jogando menos acaba na base da energia, da vibração, acaba equilibrando as coisas, enquanto que a equipe que às vezes é apontada como favorita, ela acaba até entrando meio que de salto alto, né? Por isso que o favoritismo em Grenal realmente é uma coisa muito difícil de ser atribuída para um lado ou para o outro. Eu deixei a minha opinião aqui, acho que o momento do Internacional é melhor, mas evidentemente que as coisas no Grenal são diferentes. Estamos de volta. Vamos em frente. Estamos de volta. Tem mais recados aí, Marcelo? Deve ter, claro. Radioativo, Super Inter, favoritaço, Grêmio Franco Atirador. Braço, Radioativo. Olha o radioativo. O Grêmio vai jogar com o seu modelo cauteloso, né? Sim. Foi assim contra o Botafogo, mesmo em casa contra o Fortaleza, né? Tendo cautelas defensivas, tá dando certo, né? Sim. Por que mudar? Pois é, também penso nisso. E a minha grande curiosidade é saber que Grenal a gente vai ver. Porque eu sempre vou para um Grenal assim, imaginando, vai ser um belo Grenal, os dois times vão fazer um bom jogo, mas isso a gente não consegue ver. Normalmente um joga melhor e aí o outro apresenta dificuldades e até erros defensivos, por exemplo. Mas vamos lá, é mais um Grenal. 4-4-3, já, cara. 4-4-3. 4-4-3. O Grenal 4-7, se eu não estou equivocado, foi um Grenal jogado na Arena, o único Grenal que o Internacional ganhou dentro da Arena. Sim. 2 gols do centroavante do He-Man. O Rafael Moura. O Barcos fez o gol do Grêmio e o Rafael Moura virou. Todos os gols foram de cabeça naquela partida. Tu sabe por quê? Acho que aquele foi o Grenal 4-7. Sabe por que eu estou falando do Grenal 4-4-3? Porque eu estava tentando imaginar assim agora, quando eu comecei a acompanhar a Grenal, primeiro ouvindo no rádio, depois trabalhando, mas ouvindo no rádio, por exemplo, que Grenal era. Que Grenal era isso para mim era anos 60. Devia ser um Grenal, sei eu, 120, 130. Sim. Que coisa muito maluca isso, cara. Antigamente tinha muito menos Grenal do que tem hoje. É verdade. A gente havia no máximo 2 Grenais, Gauchão, e terminou. Então, esse é o nosso Fala Benfica, a nossa live aqui, em que você participa mandando a sua mensagem e deixando seu like. Vamos fazer um mutirão de likes a partir de agora, pessoal, mas eu acho que a gente pode ler mais algumas mensagens, não, Marcelo? Podemos ler, então? Daqui a pouco vem o react do Internacional, hein? O Anderson, boa noite, Benfica. Antônio Neto não entende nada de bola, é apaixonado pelo Renato. Abraços. Pior que não, né? Não. O Antônio Neto tem crítico muito forte do Renato. Abraço, Anderson. Jerry Adriane, boa noite, brothers e colegas. Caxias do Sul, tempo bom. Imagina a marra do estátua se o Grêmio operar o crime e ganhar o Grenal. Coitada da imprensa. Entrevista teremos, hein? Meu Deus. A entrevista do Renato, ela vai ter conflito de qualquer maneira. Sim. Se o Grêmio ganhar, isso. Se o Grêmio empatar, se o Grêmio perder. Vai ter conflito de qualquer maneira. A única possibilidade de não ter conflito no domingo, na hora da entrevista do Grêmio, depois do Grenal, no sábado, é se o Renato não for para a entrevista. Se o Renato inventar
Uma viagem para o Rio de Janeiro, ou se o Renato se irritar e concluir que não deve dar entrevista, essa é a única possibilidade de realmente não ter conflito. Tem que ver se não tem um voo marcado, tem que ligar para as empresas aéreas, ver se não tem nenhuma passagem reservada em nome de Renato Portaluppi para o Rio de Janeiro. Eu até acho que não, porque no meio da semana vai ter jogo, se não me engano. Mas a menos que o jogo seja no Rio de Janeiro. Eu acho que não é. Logo ali. Jonas Cunha, Espínola fez esse pênalti e nos quebrou no nosso melhor momento da partida. É o que diz o Jonas Cunha. Zagueiro paraguaio, né? Já zagueiro paraguaio. Isso. E o Jonas diz, Luiz Cláudio e Fábio Pinto, o ataque do Inter. Luiz Cláudio era banco do Vasco da Gama. É isso aí. É isso aí. Até se falou na época que... Eu fiz confusão com um outro que veio do Aimoré, que a gente chamava de o Falcon, não sei o quê. O Ítalo Gal chamava de Falcon. Isso. Sobre o Luiz Cláudio, chegou a se dizer na época, olha, seria o novo Jardel, que também veio do Vasco da Gama e fazia gols de cabeça. E agora, o radioativo, se o incrível acontecer do Grêmio vencer o Grenal, se ouvirá no Beira-Rio, fora Roger. É bem possível. Porque assim, ó, eu não estou muito longe da verdade. Essa história do Roger, ela dificilmente vai se quebrar. Sabe? O que pode é só com um bom trabalho mesmo. E sem perder Grenal. Porque se perder o Grenal, mesmo com um bom trabalho, muita coisa vai se ouvir. Vai prevalecer o resultado. Então, olha o tamanho da pressão em cima do Roger para esse jogo. Quem mais, Marcelo? E o Today? Sábado tem gol do Bright White. Olha, desde que ele começou a jogar, ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então 5 gols. Não dá para duvidar. Vini Barassi, boa noite, Benfica. Quem, na opinião de vocês, está mais pressionado, Renato ou Roger? Olha, por incrível que pareça, Vini Barassi. É o Roger. Por incrível que pareça, né? O cara que está fazendo a melhor campanha é o mais pressionado. Sabe por quê? Porque o Renato, se perder, não tem problema nenhum. Não está preocupado. Isso. Se perder e tiver que ir embora, ele vai embora. Quer dizer, a não ser que seja uma goleada. Né? Aí pode ser demitido. Agora, perder por 1-0, nada vai ser alterado. Márcio Rocha, nessas longas histórias de Grenais, qual foi o Grenal inesquecível na profissão de vocês? Nossa. Isso é impressionante. A pergunta é boa, Márcio, mas a gente não lembra. A gente não lembra. E nós estamos falando sério sobre esse assunto. Eu não consigo. Eu fiz mais de 100 Grenais, eu acho que tu também, como jornalista. Eu não consigo lembrar de um Grenal assim que tivesse marcado definitivamente. Ele marca por algumas circunstâncias. Tu pega o Grenal do século, sempre digo isso. O Grenal do século marca porque foi o Grenal do século. E quem vencesse iria disputar o título do Campeonato Brasileiro. Então, esse foi um Grenal que marcou mesmo para a gente como profissional. E eu sempre lembro, Luiz, mas sempre lembro do Grenal de 87, cara. Que o Grêmio saiu ganhando de 3-0, o Inter fez 2 gols, foi 3-2 para o Grêmio, e que o Pinga foi quebrado pelo Fernando. Não tem como não lembrar, né? E passou 5 anos sem jogar. E foi o Grenal em que o Lima, que havia sonhado que ia fazer gols no Grenal, ele falou no sábado, inclusive, 2 gols, ele fez os 2 gols. Então, esse é um Grenal que o cara registra na memória. Né? Eu lembro do primeiro Grenal que eu trabalhei, né, profissionalmente, foi o Grêmio ganhou de 1-0, aquele gol que o Jorge Veras fez lá da linha de fundo. Sim, eu estava também. O Tafarel tomou um frango, nunca esqueço. Por ser o primeiro Grenal, não esqueça a data, 12 de outubro de 87. Sim. 1-0 para o Grêmio. E lembro também de um Grenal de 88, o Grêmio ganhou também esse Grenal, jogado no Estádio Olímpico, de muita chuva. Acho que o Lima deve ter feito 2 gols nessa partida. O Inter teve um esboço de reação, mas que o Luiz Carlos Vinck errou um pênalti, Mazzaropi defendeu. Sim. Depois o Luiz Fernando fez o gol, mas o Grêmio faria o 3º gol. Eu lembro muito desse Grenal, assim, uma chuvarada muito forte. Assim. Às vezes o cara lembra mais pelo ambiente, pelas circunstâncias, do que propriamente pela... Estou lembrando da chuvarada, do banho de chuva que a gente tomou, que eu tomei naquele Grenal. Mas eu tenho a impressão que nessa live agora a gente poderia ler mais 2 ou 3 comentários aqui para Frigorífico Borussia. Produtos de qualidade. Borussia, feito pela nossa gente. Vamos lá? Jonas Cunha de volta. Membro do canal, Marco Aurélio era o genro do Zé Mário. Exatamente. Que vem da segunda... Que memória. A memória é impressionante. Vem da 2ª Divisão Paulista. Olímpia, se não me engano. Nossa, tem um time da 2ª Divisão, o Jonas está lembrando. Coisas que só aconteciam no Esporte Clube Internacional. Eram anos... lembra? O começo da gestão do Fernando Miranda. Sim, é verdade. Que assumiu em 2000,
depois da renúncia do Jarbas Lima. Né? Foi um período politicamente muito complicado no Internacional. Jefferson Krug. Boa noite, Jefferson. Sim, eu lembro também desse Grenal. Fala o Jefferson, Tafarel não podia ver o Jorge Veras. Aí, esse foi o primeiro Grenal que eu trabalhei na Rádio Guaíba, profissionalmente. Esse lá foi no Beira-Rio, né? Beira-Rio. Foi no Beira-Rio. Final de tarde, do dia 12 de outubro, um feriado, acho que uma quinta-feira. Foi no canto direito do Tafarel. Isso. O Tafarel foi buscar a bola, ele foi fazer aquele negócio de pega a bola para sair jogando já. Isso. E aí entrou por baixo dele. Isso aí. Wagner Lopes, eu tinha medo dos sonhos do Adesvaldo José de Lima. É verdade, esse Lima, que era um baita centroavante, né? Que depois jogou no Internacional, mas aí não jogou com a qualidade que mostrou quando jogou no Grêmio, ali em 87, 88. Impressionante. Antônio Neto, será que Dorival Ribeiro Grenal para observar o Serrote? Olha, o Serrote não vai jogar, mas esse é um garoto de futuro aí, Neto. Esse LHB também não é novinho. Vocês estão falando em 88, 90, 2001, nem... tá bom. Tá bom, Antônio Neto. Lembra do surgimento do Grêmio Bagé? Eu sou o Papai Noel. Jefferson Krug, Nilmar jogava demais, tá louco? Jogava muito mesmo esse Nilmar. Nossa Senhora. Jogou, acho que... E a velocidade do cara? Teve 3 passagens do Inter, né? O Nilmar, né? Foi. Impressionante isso também, né? Teve um outro Grenal que o Internacional daí, que foi com o time de 2015 com o Diego Aguirre. Teve um Grenal que também foi, o Nilmar fez um gol depois da saída de um contra-ataque, em que a bola saiu e o... Como é que era? Felipe Bastos veio em direção à bola e o Nilmar começa a correr e chega primeiro na bola e dá uma meia-lua no Felipe Bastos. Isso. Não era? Depois tu verifica. O Felipe Bastos cobra ele faz um lance muito perigoso, ele quase faz um gol pro Grêmio. E aí ele é elogiado. Sim. Felipe Bastos. Aí alguém lá volta e ele faz uma M. Ficou fraco. Não, foi isso? Não, o Caramba não estava. 2015 ainda não estava. O Nilmar chega na frente e aí o Nilmar toca para o meio porque o Valdívia veio na correria também e fez aquele gol. Então, mais alguma mensagem ou vamos para o encerramento glorioso do Fala Benfica de hoje? Deixa eu ver. Gonçalves, membro do canal, boa noite, irmãos. Teremos assunto até o dia do Grenal. Parece que o Natal vai chegar primeiro. É verdade, cara. É verdade. Os dias não passam, Ibon. Eu, Ricardo Miller. Bom, boa noite. Por favor, manda um abraço para o meu pai, Paulo Henrique, que é fã de vocês. Dali Grêmio 2-0. Um abraço para Paulo Henrique. Grande Paulo Henrique. Obrigado pela parceria, pela consideração que tem conosco aqui, Paulo Henrique. Eu posso imaginar que seja Paulo Henrique Miller. Possivelmente. Abração, Ricardo. Obrigado pelo... Pai do Ricardo Miller, ou do Ricardo Miller. Exatamente. Não tinha um goleiro internacional chamado Ricardo Miller? Acho que houve uma época... Eu acho que não. Luiz Miller. Luiz Miller. Perdão, Ricardo. Isso aí. Abração. Acho que o Ricardo, pelo foto do perfil, não foi goleiro. Ou não é goleiro. Acho que ele está batendo bola ainda. Vamos ver uma coisa. O Evaldo Topke. Francisco Beltrão, boa noite. Vocês poderiam falar do gol de Ura aos 14 segundos? Esse foi o gol mais rápido da história. Não é? Mas de maior velocidade. É isso aí. A comparação. Porque foi um negócio muito louco. 14 segundos de um Grenal, hein? Tem que mostrar esse gol do Yuri uma hora dessa. Uma coisa inacreditável. Porque a gente... 14 segundos. A gente vai seguir sempre com os nossos reacts por aqui. E era um ano espetacular, 77, né? Marcos Cardoso, como não tem mais ingresso, chega na hora os cambistas com 50 ingressos na mão e a direção... ou gráfica qualquer libera. É que é o seguinte, né? Às vezes os cambistas compram. Sim. Né? Mandam alguém comprar em nome deles. Vini Baracê de volta, o zagueiro do gol do Neymar era o Jeromel. Não era o Jeromel. O Jeromel já estava... Não, isso é 2009. O gol foi 2009. Mas o de 2015... 2015 sim. Nesse jogo, esse gol a gente não mostrou. Isso. Mas o gol da arrancada do Nilmar para dar pro Valdívia fazer o gol. O Jeromel já estava... Talvez fosse. Em 2015 ele passou a ser titular? Sim, ele chegou em 2014, ele começou a jogar no Grêmio. Então. 2015 já era o tempo que o Grêmio tinha o Rodolfo também, né? Isso. Não sei o que mais aí. Deixa eu ver. É isso aí?
Tá lá, tá Eraso e Rodolfo. Marcelo. Felipe O Bastos, Jeromel Michael, tava Juliano, nem no Douglas, banco, né? Luan, Brian Rodrigues. Ah, Estranho que o Jeromel não tava nem no banco. não. Já tá machucado. É verdade. Verdade. Ou talvez não fosse titular ainda, né? Aham. É que o Rodolfo tava jogando bem. O time do Inter era o Alisson, apareceu ali, William Alan Costa. O Willian tá no Cruzeiro hoje. Já foi. Lembra desse? Eu ia dar o time, mas não. O Quem é esse aí? Brian Rodrigues. Nossa, centroavante. Esse aí foi um fracasso no Grêmio. Alisson, William Alan Costa, Hernando e Jefferson. Nossa Senhora. Rodrigo Dourado, Arangues, aí sim, Alessandro, Eduardo Sacha, Valdívia e Nilmar. Do meio campo para frente, tudo bem. Encerrando. E eu do Cinta. Posso tossir de novo, Luiz? Vamos lá, eu fecho Pedindo aqui. desculpas Vou aqui. ler as últimas mensagens. E aí tu vem aí pro encerramento. Rodrigo Tal, Pablo Escobar Ruiz, membro do canal. Boa noite, irmãos. Cheguei na finaleira, mas cheguei. Isso é que importa, Rodrigo. Uma boa noite a todos nós. Abraços. Grêmio vai ganhar de 4-1 Grenal. Já conversei com o Renato. Abraços. Olha, uma vitória por 4-1. Olha, o Roger Machado não saberia o que dizer, hein? Jefferson Krug, lembra, Benfica, que o Grêmio apostou no centroavante Marcos Vinícius e o Internacional no Nilson? Sim, ontem até, Jefferson, nós mostramos o gol do Marcos Vinícius no Grenal do século. O Grêmio saiu ganhando de 1-0, um golaço do Marcos Vinícius, chute enviesado, aí o Tafarel falhou, e o Internacional trouxe o Nilson, é verdade. O Inter trouxe o Nilson em 88 para os jogos do campeonato. O Nilson chegou na metade do campeonato de 88, e aí começou a fazer muitos gols e o Inter acabou fazendo uma bela campanha Verdade. durante aquele campeonato. Uhum. Gol do Valdívia, Silvio. O Nilmar deu meia-lua no lateral, aquele Matias, que era castelhano. Quem é ele, hein? Eu achei que a meia-lua tinha sido no Felipe Bastos. Não, foi no Felipe Bastos. Eu não lembro do Foi no do Felipe Matias. Bastos. Não. O recuo do Felipe Bastos foi curto, o Nilmar deu a meia-lua e passou pro Valdívia fazer o gol. Aí o Jonas está lembrando que é Matias. É o Matias Rodrigues, lateral uruguaio, que jogava no Grêmio. Bah, esqueci já desse cara. E aí Não deve ter jogado tão bem. O primeiro gol foi do Nilmar. Lá é o argentino, não lembro bem. O primeiro gol, sim, foi do Nilmar. Sim. Se embola com o Marcelo Groi e a bola acaba. Isso. Mas esse segundo eu referi por causa que também foi contra-ataque e da velocidade. No Fala Benfica, com o frigorífico Borussia. Vamos ver uma coisa? Então, mensagens, começando pelo Ivon Gonçalves, que é membro do canal. Boa noite, irmãos. Tá dando uma ideia aí de que o Fla-Flu tá horroroso. Resultado justo seria a derrota dos dois. Flamengo voltou a ser o Flamengo do Tite. Pênalti Fluminense. Espero que errou. Quando você escreveu a mensagem, estava batendo o ganso e estava perdendo o pênalti. Abração, Ivon. Ismael Martins, boa noite, meu povo. Estou tomando um café com morcela branca e um torresmo prensado da Borussia. Guri, coisa boa. Renato vai sair, Tite vem mesmo, tomara. Abraços do Ismael. Abraço, Ismael. Tópicos, professor Fabiano, filosofia, história, ensino. Boa noite, professor de filosofia. Já tínhamos trocado uma ideia com o professor Fabiano aqui? Acho que o professor é novo. Coisa boa, professor. Mais um professor de filosofia em São Leopoldo, né? Rapaz! O outro é o Rui Carlos Osterman. Segundo famoso, Fabiano. Segundo famoso. Que coisa. Obrigado pela presença aí, filosofia, professor. de história, de ensino. Poxa vida. E aí, o que ele diz? O Grêmio vai jogar com 2 centroavantes por causa da bola alta, que é a parte fraca. É uma pergunta que ele faz, na verdade, né? Que é a parte fraca do Internacional. Olha, não é... Isso até pode acontecer, para mim, no segundo tempo. No primeiro vai ser o tradicional, aquilo que o Renato está entendendo que vem dando certo. Perfeito. E aí é com Bright White. Mas seguramente o Diego Costa vai entrar no jogo. Exatamente, é um baita de um cabeceador, né? É verdade. Vai levar muito perigo. Jerry Adriane, boa noite, brothers e colegas. Caxias do Sul, tempo bom. Pelo que entendi na entrevista do Brum, vai ficar tudo igual. E a estátua vai ficar para 2025. Eu tive essa sensação também, Jerry. Também tive. Não é o Grenal que vai definir o futuro do Renato. Sim. A menos que ocorra uma goleada. Exatamente. Everson Moacir Borer. Boa noite, Benficas. Vocês têm que vir tomar um chopp aqui no Oktoberfest. Everson, tricolor de Igrejinha, rapaz.
Muito bem. O problema é que o cara vai, mas não quer sair mais. O problema é voltar. Quando é agora em outubro, né? Sim, sim. Tá começando. Tá começando. Oh. Márcio Rocha, Bruno dizendo agora há pouco que o Roger nunca foi, tá bom, Bruno, nunca foi ídolo do Grêmio, que no time campeão da América tinha uns 7, 8, 9 jogadores mais importantes do que ele. Que mágoa, hein? Nossa senhora, rapaz. Mas que mágoa! Que mágoa! O Roger foi um dos caras mais vencedores da história do Grêmio. Um dos maiores laterais esquerdos do Grêmio. E aí o Bruno vem... isso só mostra o despeito. Só mostra o despeito, rapaz. Mas olha o futebol onde chega. Na parte dos dirigentes, inclusive, precisa ter mais equilíbrio nesse processo. O dirigente teria que ter mais controle. Claro. Caidan Porto, boa noite, meus amigos. Sábado o Colorado vai ganhar do Grêmio. Vocês têm que comer o salsichão amanhã, véspera do Grenal. Ó, amanhã, essa hora da noite, assim, coisa boa. Caidan está dizendo aí. Vamos lá? O Antônio Neto, boa noite, Benficas. Incêndio não sei onde. Mancheiro de fios queimados. Vizinhos na rua aqui no bairro Santo Antônio. Bombeiros já em ação. Onde seria, rapaz? Bairro Santo Antônio, aqui perto? Ih, caramba. Parece ser no Morro da Embratel. Vento trazendo a fumaça forte para todo o bairro. Que coisa, hein? Que coisa. Mas nem tem tanto vento assim, né? Mas é incêndio dos grandes, vai espalhar a fumaça, pode chegar até o bairro Santo Antônio. Vai passar por aqui daqui a pouco. Daqui a pouco passa. Josiel Butsky. Se Renato ficar em 25, eu sou o primeiro a parar de assistir os jogos. Resistência ao Renato, né, cara? Olha aí, rapaz, Deus salva. Boa noite, irmãos Benfica. Vamos perder o Grenal, porque as burradas do Renato são inevitáveis. 4 zagueiros, 3 na zaga e um de centroavante. 4 zagueiros, 3 na zaga e um de centroavante. O de centroavante deve ser o Rodrigo Eli. Volta e meia, centroavante. Abraço, Deus. Deus salva, tá preocupado. Se o Deus está preocupado, não adianta nem a intervenção dele. Luiz Rissardo, boa noite, Benficas. É lamentável, o Grêmio tem um treinador que é sinônimo de treinador chinelinho. Abraços. Abração, Luiz Rissardo. É impressionante, né? Ou as pessoas que gostam do Renato, elas não mandam mensagem. Sim. E isso é compreensível, né? Quando tem uma onda assim contra alguém, quem é a favor meio que se recolhe, né? Então, é isso ou ninguém mais gosta do Renato. Sim. Fala, Benfica. Ângelo Alvarez Rodrigues, boa noite, Benficas. Bru e Bisol estavam no Sem Filtro no YouTube de GZH. Deem uma olhada quando puderem. Vamos dar uma olhada assim, até para tirar algumas ideias para vídeo. Brian Lemes, boa noite, Benficas. Vila Sante, Gemerson, Grêmio 2-1. Aí tá dando os autores os nomes. Grêmio até o fim, boa noite, Benfica. O Grêmio tem um ataque melhor, vai ser o diferencial para nós. Olha, o pessoal está começando a ganhar confiança na equipe, hein? Isso é legal. E ele está dizendo que o Grêmio tem um ataque melhor. Exatamente. Vamos lá então, Marcelo. Mais algumas mensagens para fechar. Eu adoro o Renato e por isso desejo que ele fique eternamente no Grêmio. # fica Renato e Ivon Gonçalves do Colorado. Abraço, Ivon. De férias com o Renato. Boa noite, irmãos. Vocês estão dizendo que a defesa do Grêmio é fraca para o ataque do Inter? Agora a pergunta, a defesa do Inter é forte para suportar o ataque do Grêmio, que faz muitos gols? Abraços. A defesa do Inter tem problemas. Tem muitos problemas. Se jogar o zagueiro Clayton Sampaio, o Inter vai ter dificuldades. Vai ter. Porque esse zagueiro não está bem e por ali deve aparecer muito o Bright White. Exatamente, que é muito veloz, né? E é um jogador bom na bola aérea também. Fabiano Glessi, boa noite. O Beira-Rio vai rugir sábado e teremos show de Wesley e Cachorrão. 3-0. E Roger termina com a era Renato no Grêmio e o Corinthians rumo à Série B. É o que diz o Fabiano. Abração, Fabiano. Leandro Serena, boa noite, Benficas. Poderia o Renato fazer o Kahneman de falso lateral esquerdo e dar liberdade para o João Pedro e colocar o Soteldo em cima do Bernabé? 2-0, abração, Leandro de Lages. Muita mexida, né? É muita mexida. Até acho que daqui a pouco ele pode pensar no Soteldo na ponta direita. O Soteldo joga por ali também, né? Com o Aravena pelo outro lado. Pode pensar. Mas no Kahneman como lateral esquerdo, não acredito. Não, né? Não.
Aí não tem mais a velocidade para ser lateral, né? O Ângelo Rodrigues, o Inter entra com a zaga fragilizada, o Grêmio com o ataque organizado, já o Inter com o ataque efetivo e o Grêmio com dúvidas no meio e lateral esquerda, placar 2-2. Eu acredito em bastante gols no Grenal e muitos cartões amarelos também, que é uma das marcas desse árbitro aí, né? A média dele é de quase 7 amarelos por jogo. Vamos lá, abraços aos amigos, queria saber qual o melhor jogador da história de cada um, Matheus? Walker. E agora, Matheus? É que isso aí é muito de gosto pessoal, né? Cada um tem um gosto pessoal. Me parece que no Internacional, possivelmente Falcão, né? Falcão foi o melhor jogador da história do Internacional para mim, sem dúvida alguma. Mas aí pode os mais antigos lembrar de Tesourinha. Não, e podem puxar o Fernandão, que foi importante na história, muito importante na história do Inter, capitão do título mundial, mas não tinha a qualidade técnica do Falcão. Se eu olhar assim, absolutamente, de forma absoluta, só o aspecto técnico, Falcão, sem dúvida alguma. E no Grêmio dá para reunir os dois, o aspecto técnico e a importância do Renato Portaluppi, porque o Renato fez os dois gols da decisão do Mundial. É mais simples para escolher, né? Não gera tanta discussão. É verdade. Vamos lá com mensagens, Marcelo. Deixa eu ver uma coisa aqui, daqui a pouco o Internacional, hein? Márcio Rocha diz, se o clássico se decidisse fora de campo, com certeza teríamos um empate. É muito falatório de pessoas que pouco entendem ou quase nada de futebol. Valeu, Márcio. Grande abraço. Futebol. Antônio Brum colocou o Roger e o Cortez na mesma frase. Ainda chamou o Roger de coadjuvante nos títulos que ganhou no Grêmio. Mas o que é isso, diz o Futebol? Exatamente. É o que eu penso também. O que mais? O que mais que a gente tem aqui? O Gerry Adriani chega, está explicado por que a estátua faz e acontece no clube. Brum assinou sua saída do Grêmio, diz o Gerry Adriani. Tomando minha água aqui, Marcelo. Vanderlei Berton, minha opinião, Benfica, como torcedor do Grêmio, deveria ter ficado quieto. Às vezes o melhor discurso é o silêncio. Eu acho que é uma boa definição, realmente, Vanderlei. Eu acho que muitos torcedores do Grêmio estão pensando sobre isso. Claro que muitos também, nesse momento, estão, tinha que falar isso mesmo, o Rocha não sei o quê, aquelas coisas assim. Faz parte também do futebol, é bom que se diga. Mas há muitos torcedores como Vanderlei Berton e muitos aqui que nos acompanham que pensam o futebol de maneira diferente. Na medida do possível, com manifestações mais equilibradas, e baseada realmente naquilo que é dito e dito muitas vezes de forma errada por dirigentes ou por treinadores. O que mais? Frigorífico Borussia e as nossas mensagens aqui no Fala Benfica. O Celso Lisboa. Bom dia, amigos. Corinthians e Fluminense mostraram muita força. O Grêmio que abra o olho, pois esse Grenal é muito perigoso. É verdade, Celso. O Grenal é muito perigoso. E o Grêmio corre o sério risco de ganhar. Aliás, eu, pessoalmente, acho que o Inter ganha o Clássico Grenal. Mas o Grêmio ainda vai continuar 4 pontos acima da zona do rebaixamento e tem um detalhe aqui, ó. Como a gente falou, o Atlético Paranaense está muito mal. E tem também, no meio do caminho, Criciúma e Juventude, que tecnicamente são inferiores ao Grêmio e correm também muito risco de rebaixamento. O que mais que a gente tem? Mauro Daniel Fischer, em seguida tem o Inter, hein? Eu acho que o Antônio Brum falou a verdade. Para mim, o Roger nunca foi ídolo. Foi o maior lateral esquerdo do Grêmio, mas não o melhor. O melhor foi o Gilberto. Opinião. E o mais importante que disse o Mauro é que o Roger nunca foi ídolo. É verdade. E até não se falava isso lá atrás. E até acho que alguns que consideravam ídolo já não consideram mais por esse episódio. Mas foi bem colocado, Daniel Fischer. Até porque, como eu falei, ídolo é uma coisa muito pessoal. Cada um tem o seu ídolo pessoal. Muitos torcedores do Grêmio têm o Ayrton Ferreira da Silva, tem o Renato como seu maior ídolo, alguns têm o Adilson como seu maior ídolo, por exemplo, ou outros jogadores, alguns têm o Derlei como maior, o Jardel, né? Então, ídolo é uma escolha muito pessoal. O problema é que, quando fala que o Roger é apenas um coadjuvante, sendo o Roger, para mim, o maior lateral esquerdo da história do Grêmio, o cara com mais faixas no Grêmio, bom, isso aí não apenas mostra a mágoa, mostra realmente, na minha opinião, como falei, uma ofensa gratuita e desnecessária. O que mais? Deixa eu ver uma coisa. O ídolo do Brum é o Reinaldo? Pergunta o Maurício Leite. Olha, talvez seja. Tem direito de escolher o Reinaldo, aliás. José Roberto Bueno, na minha opinião, Antônio Brum deveria trabalhar mais e falar menos. Abraços, amigos. Grande abraço, Zé Roberto.
Muito obrigado pela parceria aqui na nossa live Fala Benfica. O que mais que a gente tem? O Vanderlei Berton volta, principalmente torço com a razão acima da paixão pelo clube. Quando uso razão, tudo fica mais claro. É verdade. Fica mais claro para ti, pelo que tu estás dizendo, e mais claro para a gente poder, inclusive, estabelecer esse tipo de parceria com a nossa audiência aqui. O que mais? Vamos falar sobre o Internacional ou tem mais uma mensagem, Marcelo? Só mais uma mensagem, o Márcio Rocha. Brum deve ter 40 anos de idade. No auge do Roger no Grêmio deveria ter 11 ou 12. Então ele não conhece, não entende nada sobre o Roger. Este é um detalhe também, porque o Brum tem 39 anos de idade. Em 94, quando o Roger, com 18, passou a ser titular da lateral esquerda do Grêmio, para ser um dos grandes laterais esquerdos da história do Grêmio, o Brum tinha 9 anos de idade. Então, o Brum, não por ele, pela leitura, mas a leitura poderia ajudar, hein? Mas não por ele, ali com apenas 9 anos, eu não vou exigir que ele tenha uma compreensão total de futebol. Então ele não sabe, a rigor, da história quando ela foi sendo construída pelo Roger dentro do Grêmio. É claramente mágoa, porque o Roger, como profissional, foi treinar o Internacional. Mais uma mensagem, Marcelo, para fechar com essa aqui, ó. O Vanderlei Berton voltou, direção do Grêmio, quando é preciso falar, ninguém aparece. Mas para falar bobagem, né? Brum não conhece futebol, diz o Vanderlei Berton. E eu repito, o Antônio Brum foi, no mínimo, desinteligente. Ele jogou uma grande força externa, uma força inesperada para o time do Internacional, que de alguma forma foi falado pelo Antônio Brum, e para o técnico Roger. Isso vai ser muito trabalhado nos bastidores, porque o futebol ele acontece desta forma. No Grêmio, certamente o Renato vai com aquele negócio assim, estão aí no vestiário, antes do jogo. Todos consideram o Internacional como favorito. Vamos dar a resposta em campo. Ele vai usar esse ingrediente. Assim como o Internacional recebeu de mãos beijadas pela declaração do Antônio Brum, também o seu ingrediente para mobilizar ainda mais os seus jogadores. Valeu, pessoal. Frigorífico Borussia, produtos de qualidade Borussia, feitos pela nossa gente. Ficamos por aqui. Tchau, tchau, obrigado.